Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan, dando sequência aos candidatos à presidência da República. Temos aqui ele hoje, que vai ser sabatinado por essa grande equipe que aqui está. Senhoras e senhores, hoje aqui no Pânico, Henrique Meirelles. Você manda a sua pergunta na hashtag Meirelles no Pânico. Tudo bem, senhor Henrique? Muito bem, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Emílio, obrigado a todos vocês. Gostaria de apresentar, Felipe Moura Brasil está aqui. Essa é a bancada séria do blog do PIN aqui da Jovem Pan. Ele que é o nosso companheiro aqui, que faz as perguntas. Doutor Arthur Rolo, nosso advogado. Qualquer problema com a justiça, já temos um advogado aqui. Temos aqui também o Joel da Fonseca. Ele é libertário brasileiro. O que é libertário brasileiro? Não, eu não sei porque botaram isso aí não. Você é libertário? Não sei o que é libertário brasileiro, mas ele é bacharel em filosofia, nosso colega aqui da Jovem Pan, da Folha de São Paulo e do Hepta Exame. Vinheteiro aqui está, um milionário que não sabe o que fazer da vida. Amanda Ramalho representando a esquerda PSOL maconheira da USP. Não, só maconheira, mas não PSOL não. Não tô em ligação com partido nenhum, mas com a maconha sim. Você é o quê? Já virou o quê? Ciro agora? A Ciro tem mais ela chance, não né? sabe em que botar. Daniel Zucker mandar a Comunidade Judaica. Representando o Banco Safra. É isso aí, representando o Fundo Galileu. Judeu pobre. Exatamente. Judeus da Barra Funda. Exatamente. Da Santa Cecília. E hoje as perguntas poderão ser feitas na hashtag Meirelles no Pânico. Vamos começar aqui com o lindo. Que acabou de chegar agora da ponte aérea. Acabei de vir direto do voo, cheguei exatamente na hora, Emílio. Queria saber do Henrique Meirelles o seguinte: o Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, e aí veio o Plano Real, baixou a inflação, aumentou o poder aquisitivo dos assalariados, houve uma expansão no consumo, isso foi sentido pela população e acabou impulsionando a candidatura dele para a presidência, e ele acabou virando o presidente. O senhor tinha esperança de que o seu trabalho como ministro da Fazenda no governo Temer já pudesse ter surtido um efeito mais perceptível para a população de melhora que também impulsionasse a sua candidatura? Não. Quando eu fui presidente do Banco Central, ainda no governo do ex-presidente Lula, aí sim nós tivemos tempo suficiente, eu passei lá 8 anos e o Brasil cresceu, criou empregos, criou 10 milhões de empregos naquela época. Isso é até uma controvérsia. Tem gente que fala não foi 10, foi 15. Bom, mas o número mais consistente são 10 milhões de empregos. E agora, quando eu entrei no Ministério da Fazenda, o Brasil vivia uma crise. Estava no fundo do poço, né? Nós estávamos aí com a economia em colapso, etc. O que nós fizemos foi tirar o Brasil da crise e colocar o Brasil em condições de voltar a crescer. Agora, isto foi só o início. Mas eu já sabia desde o início que seria exatamente o começo de um trabalho. Foi feito e o importante é mostrar isso para a população. Estamos tendo agora essa oportunidade. No momento que a população conhece a minha história, o que eu já fiz, seja antes trabalhando em empresa, fui o primeiro brasileiro a ser presidente de uma grande organização financeira internacional, voltei ao Brasil, convidado pelo então presidente Lula, fui trabalhar no Banco Central. Depois fui chamado novamente para tirar o Brasil dessa crise. Então, o que ocorre? A população entende isso. É um homem que, quando o Brasil tem problema, chama o Meirelles, que ele resolve o pepino. Quando tiver uma trolha... O Lula falou pra Dilma... Deixa com Meira. O Lula falou, deixa o Meirelles. Não mexe com ele. O que aconteceu lá na época? Ele falou pra Dilma, não falou? Tem essa história, não tem, Meirelles? Tem a história. O fato é que, de fato, eu tinha uma visão econômica diferente da Dilma, né? E ela adotou uma linha de ação, uma política econômica que eu achei que ia levar o Brasil ao colapso, que de fato aconteceu, né?
É verdade que em outros momentos houve uma mudança de posição, mas eu achei que já era muito tarde. Eu, de fato, fui convidado depois a ser ministro da Fazenda, ainda no governo dela, mas optei por não aceitar, porque eu concluí que não era mais o momento e, de fato, as nossas visões sobre a economia, sobre o Brasil, são muito diferentes. E o senhor já disse que não votou no Lula, embora tenha aceitado depois o convite para se tornar presidente do Banco Central, porque o senhor negociou com ele uma independência, foi isso? Exatamente. Quando ele me convidou, ele me fez duas perguntas. A primeira pergunta foi: é possível controlar a inflação, melhorar a economia, tirar o Brasil da crise? Que era a crise que nós vivíamos em 2002. Eu digo sim. É possível, expliquei como. Aí ele disse, muito bem, e você aceita ser presidente do Banco Central? Eu digo sim, com uma condição. Eu quero total independência para trabalhar, como qualquer Banco Central relevante de qualquer país do mundo, que é um país onde já tem uma economia mais desenvolvida, tem um Banco Central totalmente independente. Por que eu aceitei lá e aceitei em 2016? Porque eu não divido o Brasil entre quem gosta do Lula, quem não gosta do Lula, quem gosta do Michel Temer, quem não gosta do Michel Temer, quem gosta do FHC, eu não gosto do FHC. Eu divido o Brasil entre quem trabalha quando o Brasil precisa e quem não trabalha. No meu caso, quando o país precisou, eu fui, trabalhei e fiz uma colaboração que se refletiu na melhora de vida da população. Voltando à sua pergunta, agora, o programa eleitoral no ar, com oportunidade, como aqui agora, de mostrar isso à população, quando fica sabendo disso, o efeito é muito bom. Porque eu nunca fui candidato, então as pessoas não me conhecem. Mas no momento que ficam conhecendo, a reação é Mas o senhor gosta de política. O senhor foi candidato lá em Goiás, né? Eu fui candidato a deputado. Nunca fui candidato a nenhum cargo majoritário. Nem presidente, como eu disse, nunca fui candidato a presidente. E também nem a governador ou um cargo majoritário. Eu fui candidato uma vez a deputado federal. Aliás, foi a maior votação da história do Estado em 2002. Meirelles, o senhor é o candidato do Michel Temer? Peraí. Tem uma roda aqui, ó. Ele é do PMDB? Ele é do MDB. Agora então eu posso perguntar? Lógico que pode. O senhor é o candidato do Michel Temer, da sucessão? Eu sou o candidato do Meirelles. Eu sou o candidato da minha história. Isto é, eu sou o candidato do emprego e da renda. Como eu disse, eu não sou candidato de um lado ou de outro. Eu sou candidato do Brasil. Quando o Lula me convidou, eu aceitei. Quando o Temer me convidou, eu aceitei. Sempre com independência e com resultados sempre muito bons para o país, para quem interessa, que é a população. Portanto, o meu compromisso é com o Brasil, com o crescimento, com o aumento da renda e do emprego da população. Na economia, desculpa. Você trouxe aqui, Meirelles, uma grande virtude, que é essa capacidade de trabalhar com diferentes governos, né? Agora, só que a opinião pública brasileira parece que está se polarizando. Estão querendo radicais ou da esquerda ou da direita, que não sabem trabalhar, que não querem nem dialogar com os outros partidos. E, ao mesmo tempo, as candidaturas mais de centro, como a sua, parece que estão brigando entre si, né? Você atacou pesadamente o Geraldo Alckmin, por exemplo, aí nos debates. Será que essa briga dentro do centro não vai ser meio suicida e nos joga no colo de algum populista radical? Não. O povo, no primeiro momento, é normal, vota naquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, ou são mais conhecidos, porque já foram candidatos, etc., ou têm posições mais polarizadas, ou estão fazendo campanha há muito tempo. No meu caso, eu comecei a fazer campanha apenas em abril, aliás, na época pré-campanha, porque antes eu trabalhava, como eu disse, não era candidato, estava na minha função do Ministério da Fazenda. Agora, no momento em que é possível mostrar isso, a população agora começa a prestar atenção, entender como deve e conhecer os candidatos. Porque neste ano tem uma diferença que nós não podemos esquecer. Este ano a campanha na televisão, no rádio, etc., é mais curta. Nos anos anteriores, todos os candidatos já estavam na televisão, etc., há um bom tempo. Então, a eleição já estava mais, digamos assim, em fase de conhecimento, as pessoas já estavam mais definidas. Agora não, a campanha começou agora, em setembro, no início do mês, faz muito pouco tempo. Muitos poucos programas já foram ao ar de candidatos a presidente. Então, no momento em que isso, de fato, continuar, dar mais tempo, certamente aí a minha
a confiança de que eu vou crescer muito. Se a intenção de voto não decolar, e aí? Qualitativas mostram isso. E se a intenção de voto não decolar, talvez o senhor tire a vaga de um mais moderado ali. Por outro lado, se eu não apresentar a minha candidatura, eu estou tirando uma oportunidade do povo brasileiro de fazer uma boa escolha, porque eu acredito que eu tenho a melhor história e o melhor preparo para fazer o que o Brasil precisa hoje. No seu currículo, ele é invejável, um homem que trabalhou no Bank Boston, né, considerado um dos maiores executivos do mundo. Eu fico muito feliz. Mas a minha pergunta é específica com os irmãos... Você quer dica de economia, não quero, de investimento. Eu quero... Ele quer dica de investimento. Quer, né? Claro, não, isso você claro. faz com maestria. Não vão perder essa chance. Eu quero uma dica de como se relacionar com os irmãos Batista. Como é que você trabalhou para eles, deu consultoria para eles. Wesley, né? A JBS, queria que você falasse um pouco sobre isso. De 2012 até 2016, não é isso? Eu trabalho daquela época, nesse período de 12 a 16, eu fui presidente do Lazar Americas, que não tem nada a ver com irmãos, etc., uma instituição internacional de alta reputação sediada em New York. E fiz um trabalho lá que foi muito importante, que me gratificou bastante, dirigindo o Lazar Americas toda esta região. E, ao mesmo tempo, também fui do conselho do Lloyd's of London, que é a Bolsa de Valores e a Bolsa de Seguros de Londres, instituição bicentenária, tradicional, super respeitável, etc. E também dei consultoria à KKR, que é uma das maiores, talvez a maior empresa de investimentos do mundo, e também para a montagem da plataforma digital de um banco lá do grupo deles. Então, o meu trabalho foi técnico, direto, objetivo e bem sucedido. E o mais importante, eu sou ficha limpa, não tem nenhum processo, não tem nenhuma denúncia por corrupção ou por nenhuma coisa dessa ordem. E mais importante ainda, em 50 delações ou mais que houveram, nunca houve uma menção no meu nome, porque o meu passado é inquestionável. Ô Meirelles, você foi o primeiro brasileiro a ser presidente do Bank of Boston, foi o primeiro brasileiro, o único, Pisou né? lá. O único. Como é que foi? Você fez poli? Você fez poli? Como é que você foi para seu currículo? Para o mercado financeiro? Como é que é? Emílio, eu sou filho da educação pública brasileira. Estudei no Liceu de Goiás, depois Liceu de Goiânia, né? E fiz o vestibular, vim a São Paulo, fiz o vestibular, entrei na Politécnica e fiz lá o curso de engenharia. Depois estudei mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, portanto, eu devo exatamente toda a minha educação à educação pública brasileira. E tudo que eu sei, o que eu pude fazer na vida foi baseado nessa educação que eu recebi do povo brasileiro, através da educação pública do país. E a partir daí eu fui convidado, entre outras oportunidades, para trabalhar no então Banco de Boston, no Brasil, instituição respeitável, internacional, de primeiríssima qualidade. Tive uma carreira lá bastante bem sucedida, trabalhei 28 anos e cheguei a presidente do Banco do Brasil, fui o primeiro a atingir essa posição. O primeiro estrangeiro a ser presidente, o primeiro brasileiro a ser presidente de um banco internacional no Brasil. No Brasil. E depois fui o primeiro estrangeiro a ser presidente de um banco internacional nos Estados Unidos, aí presidente mundial. E lá, inclusive, tem uma história interessante. Uma história que mostra exatamente essa questão de quebrar barreiras. Né? E eu fui fazer uma palestra, fui convidado para abrir um congresso de mulheres empresárias, né, numa cidade americana. Eu abri e, na época, o então vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, fechou o congresso no final do dia. Eu abri o congresso de manhã, saí, tinham 1.000 mulheres na sala e 2 homens, o segurança e eu. Muito bem. Eu terminei a minha palestra, saí, chegou uma moça muito animada, falando, virou e me disse: o senhor é presidente do Bank Boston? Eu digo sim, etc. Ela falou: mas me disseram que o senhor é brasileiro. Eu falei: não, sou brasileiro. Eu falei: não, o senhor não pode ser brasileiro. Eu falei: não, sou brasileiro. Olha pra mim, sou brasileiro. Me passa o WhatsApp, ela falou. Olha, não, o senhor não é brasileiro, o senhor é impossível. Porque ela falou: meu avô era o maior cliente do banco e, por ser imigrante, etc., ele nunca tinha sido recebido pela diretoria do banco.
E eu digo, olha, o que é isso? O banco mudou muito, de fato. Né? Como é que um brasileiro pode chegar a presidente? Eu falei, não, por competência, trabalho e por mudança na sociedade internacional, americana, principalmente. Aí ela saiu, tal, meus parabéns e tal. Perguntei, quem é essa moça? Ela falou, a Kathleen Kennedy. Era filha do Bob Kennedy, sobrinha do que foi assassinado, né? Presidente John Kennedy. E o avô a que ela se referia era o legendário Joe Kennedy. Então isso mostra a questão aqui da competência. Quer dizer, eu não fiz favor para ninguém, não recebi favor de ninguém, trabalhei duro, fui trabalhando contra todos os preconceitos. Agora, num certo momento, eu tomei a decisão. Eu digo, olha, é o momento de eu voltar ao Brasil para ajudar. Eu cuidava do dinheiro, da poupança, de 20 milhões de famílias do mundo inteiro, 32 países. Carreira de muito sucesso, muito bem respeitada, gratificada e tudo isso. Só que, num certo momento, eu digo, eu recebi a minha educação no Brasil, pela educação pública, eu tenho que voltar e ajudar o país. Decidi voltar, me candidatei a deputado federal, tive a maior votação da história e tomei um gesto na época que foi surpreendente, quando o então presidente Lula, contra quem eu tinha feito campanha, tinha votado contra ele. Quando ele me convidou e me disse, então, estou te convidando porque você é o mais competente. Eu digo, muito bem. E você conhece a economia, conhece como resolver o problema. Eu aceitei e falei, não, eu não trabalho para um partido, um governo, eu trabalho para o país. E aceitei e foi muito bom. Foi excelente. A PEC do teto de gastos saiu lá do Ministério da Fazenda na época que o senhor era ministro, né? Como é que o senhor concebeu aí essa medida essa PEC do teto de gastos que resultou na emenda constitucional 95 e se isso não atrapalha aí os investimentos futuros, porque ela congela por 20 anos os gastos públicos de forma geral, mas também educação, também na medicina e na saúde. Então, o que o senhor diz sobre essa emenda constitucional 95 do teto de gastos? Por que não houve, por exemplo, um corte do número de ministérios, um maior corte dos gastos públicos com pessoal, por exemplo, diminuição de ministérios? Duas coisas importantes em relação ao teto. Primeiro, Arthur, o teto não limita gastos de saúde. Ele tem duas coisas diferentes naquela emenda constitucional. Ela tem um teto para as despesas gerais, essa que você está se referindo, despesa de ministério, de funcionário, essa tem teto. Saúde, o que tem é um piso, é o contrário. Educação tem um piso. É o contrário. 25%. Então tem um mínimo. Né? O mínimo que pode aplicar em saúde, o mínimo que pode aplicar em educação. A partir dali é que vai crescendo. Agora, o problema é que as despesas públicas brasileiras estavam crescendo num nível sustentável. Por isso nós tínhamos inflação e juros estratosféricos. Isso era sustentável. Nós estávamos aí com o total do produto brasileiro, tudo que o Brasil produz durante o ano inteiro, tinha caído 5%, que é a maior queda da história do país em um ano. Né? Então o país estava em colapso. Por quê? Porque o nível de crescimento dos gastos públicos estava excessivo. O governo anterior arrebentou. Né? Arrebentou. E o fato é que acontece com a família. Imagina uma família. A família que tem alguém lá que acha que pode gastar à vontade tomando dinheiro em banco. Nós estamos só no juro. Eu tô assim, viu, Meirelles? Nós estamos tudo assim. Você não sabe como é que tá a situação. Te paga um cartão, estoura o outro. Eu tenho certeza que do jeito que tava lá, não tá, não. Estamos estourando. Você não tá ligado. É o seguinte, o Brasil tava com um buraco, gastava mais do que arrecadava, 170 bilhões de reais. E a taxa de juros, por causa disso, estava na estratosfera. Em resumo, nós tínhamos que limitar isso para voltar a uma coisa fundamental, confiança. É preciso ter confiança, as pessoas precisam confiar no país. O consumidor vai comprar uma máquina, vai comprar uma geladeira, uma televisão, um liquidificador, um fogão, ele precisa confiar que ele vai poder pagar depois. Para isso, ele tem que acreditar que o país está na direção certa. O empresário, para comprar uma máquina, para produzir mais, para criar emprego, ele precisa acreditar que o país vai dar certo, vai investir. Então, por exemplo, quando eu assumi o Banco Central, no governo do Lula, a economia brasileira, que estava também muito em crise, a confiança começou a subir no mesmo dia. E a economia começou a crescer depois. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a mesma coisa. A confiança no país, que estava caindo desde 2011, começou a subir no mesmo dia.
Por quê? Porque as pessoas sabiam que eu ia fazer a coisa certa, que é controlar os gastos. E aí esses gastos, a que você se refere, desperdício, ministério, ou seja lá o que for, tudo isso, foi contingenciado. Nós cortamos tudo aquilo que tinha aumentado de gasto desde 2009. Agora, para poder continuar cortando os gastos gerais, bom, aí é necessário as reformas fundamentais, tributária, previdência, etc, etc. Que é aquilo que você falou lá quando você ia na televisão. E diz que em 2008 não estourou aqui porque os caras tinham crédito em você. Isso é verdade ou é conversa mole? Que os caras falaram. Foi na época da Bolsa lá, do Lehman Brothers lá, que deu aquela treta. Aí falaram, não, uma marolinha. Que o Lula falou, você falou pro Lula, falou, Lula, pode ir lá e falar. Ele falou, uma marolinha, Meirelles sabe o que ele tá falando. Você conversa comprou Bitcoin. Peraí. Enchemos o rabo de Bitcoin. O Lula comprou Bitcoin. Tava bom. Enchemos o rabo de Bitcoin, ó. Meirelles. Foi assim? Ô pai, toma cuidado. Você não sabe. Você não sabe que a gente comprou de Bitcoin. Olha, é o seguinte, o que aconteceu naquela época é porque o Brasil estava mais bem preparado, isso é que é a verdade. Quer dizer, por exemplo, todo mundo, né, que administra uma empresa, por exemplo, sabe que a empresa precisa ter um mínimo de caixa para atender emergência e tal. Quando eu entrei, o governo estava quebrado. Todo dia ia... Lá em 2003. 2003. O governo ia no mercado internacional, Brasil, tomar dinheiro emprestado para poder fechar as contas, em dólar. E dólar não dá para imprimir, só os americanos para imprimir. Ou em euro, o que for. Né? O que aconteceu então? Então nós precisamos recuperar isso. O que eu fiz foi estabilizar a economia e começar a recuperar. E começamos a fazer caixa para nos defender. Então nós criamos as reservas. O que é reserva? É uma reserva de caixa. Você tem para emergência, você tem um problema, etc. Isso aconteceu em 2008. Quebrou lá o Banco Americano, quebrou o sistema internacional inteiro. O Brasil não recebeu mais dinheiro nenhum e nós começamos a ter um problema. O Brasil entrou numa crise seríssima no final daquele ano. Nós perdemos milhares de postos de trabalho. 2008. Nós perdemos milhares de postos de trabalho em questão de semanas. As empresas começaram a demitir, foi uma crise enorme. Não tinha mais crédito para nada. Então o que eu fiz? Como nós tínhamos acumulado reservas, e aí teve duas coisas. Teve uma questão de confiança, de credibilidade e tinha dinheiro em caixa. Então nós pudemos começar a emprestar dinheiro. Então eu fui a Nova York e disse lá a todos os grandes bancos e investidores internacionais: vocês estão com medo do Brasil? Não tem problema nenhum. Aqui é problema seu. Nós temos condições, e o Banco Central do Brasil tem condições de substituir todos os bancos do mundo inteiro que emprestam para o Brasil durante 2 anos. Então, boa tarde, vocês podem cuidar da sua vida. Chupa América. Porque nós no Brasil vamos resolver o nosso problema. O que aconteceu? Eles evidentemente sabem como é que funciona, né? No banco. Você vai emprestar dinheiro, ele está com medo de emprestar, mas no que você acha, você diz, não preciso, ele falou, volta todo mundo correndo para emprestar, certo? Então o que aconteceu? O Brasil saiu da crise e voltou a crescer. Aliás, quando eu fui na reunião de presidentes de Banco Central, em janeiro de 2009, logo que nós tínhamos saído da crise, na Suíça, tem um banco lá que chama Banco Central dos Bancos Centrais, é o Banco da Basileia. Reunido lá num jantar, todos se sentam, todos os presidentes do Banco Central, e me disseram, você aguarda um pouquinho aí, nós vamos comer. Eu achei estranho. Por que eu... Não, Fique em pé. Fiquei fora da sala, eles sentaram. Quando eu entrei, estavam todos sentados, tinha um lugar vazio, que era o meu. Quando eu entrei na sala, todos levantaram e me aplaudiram de pé. Eu fui considerado naquele ano o melhor presidente do Banco Central do mundo, inclusive pelos próprios presidentes de Banco Central. Foi quando uma revista inglesa famosa, internacional de economia, publicou uma capa onde tinha um desenho, alguns se lembram disso, do Brasil, o Cristo Redentor, decolando como um foguete. Nós acreditamos naquilo. Acreditamos que nem maluco já caiu, né? Aí vem a Dilma, ó. Aí vem a Dilma. Cristo já caiu ali no chão. Puta, você não sabe o que a gente acreditou naquilo. Olha aí é o seguinte, aí teve outro. Quando aí a Dilma fez a bagunça na economia, aí eles fizeram outra capa, onde era o Cristo Redentor
entrando assim num loop, né, que se chama na aeronáutica, Saltando e de bungee mergulhando de jump. cabeça na Baía da Guanabara. Eu liguei para a revista e disse, olha, eu acho que vocês exageraram um pouco daquela vez, mas vocês estão exagerando um pouco agora também. De fato, tá mal, mas não tá mergulhando na Baía da Guanabara, não. E isso é verdade. Depois que eu assumi o Ministério da Fazenda, depois nós tiramos o Brasil da crise, eu liguei para ele de novo. Tá vendo? Eu falei, o senhor tinha razão. Em resumo, trabalhando sério, duro, com competência e com credibilidade, dá para resolver. Você fala agora, que você falou lá, que você fica lá. Agora teremos aqui essa subitinha, depois teremos aqui... Os gráficos. É muito gráfico, não entendo nada. Se não tivermos a reforma, aí problema... Essa que foi a treta, né? E Meirelles, o senhor trabalhava com o Temer e ele tentou passar a reforma da Previdência, que vai ser essencial. O que vai ser feito de diferente caso você ganhe? O que vai mudar? Como é que ela vai passar agora? Olha, é muito simples. A reforma da Previdência é algo controverso em qualquer país do mundo. Né? Eu acompanhei em diversos outros países a reforma Pô, vai da Previdência. arregar agora? Não. Não pode arregar agora, né, Meirelles? Pô. De jeito nenhum, né, Moro? Olha aqui. Todo mundo arrega quando chega lá. Não. É o seguinte, é o contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte. O fato de ser controverso não quer dizer que não tem que ser feito. O que quer dizer é que pode demorar um pouco, como demorou. Mas está na hora de fazer. Porque a minha discussão não é se vai ser feita a reforma da Previdência ou não. É quando. Só isso. Porque vai ser feito. A Grécia disse que não ia fazer. E foi, etc. Quebrou. Teve corrida de banco. Todo mundo tirou o dinheiro da Grécia. Foi correndo para a Alemanha, para não sei para onde, para botar o dinheiro. O que aconteceu? O governo perdeu a eleição. Entrou um partido de esquerda, o Syriza, entrou lá o Tsipras. Radical, não ia fazer acordo com ninguém, etc. Fez o acordo. E fez mais, ele teve que, para equilibrar, voltar a pagar, porque eles tinham parado de pagar a aposentadoria de aposentado. Nem funcionário, nada, ninguém recebia. Eles, para começarem a pagar, ele cortou o valor da aposentadoria de aposentado. Não foi suficiente, cortou 2 vezes. Não foi suficiente, cortou 3 vezes. Ele cortou 14 vezes. Isso é um absurdo. Né? Então nós não vamos chegar lá. Então nós vamos fazer sim. Agora, isso não quer dizer que não seja controverso. Por quê? Porque a população, eu chegar para você, por exemplo, para a Amanda, para o Daniel, para o Felipe, para todos aqui, dizer o seguinte, ô Arthur, me conta uma coisa, ô Vinícius, me toca uma coisa, vinheteiro, né? Eu estava perplexo aqui com essa questão. Mas olha aqui, então eu digo assim, vinheteiro é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, você aceita que eu te corte um direito? Ela fala, de jeito nenhum. Não é verdade? Depende da situação, né? Sim, direito e privilégio ninguém quer corte. Ninguém quer. Exatamente, você falou certo. Exatamente é isso. Então, mas se for para melhorar o brasa... Agora é o seguinte. Agora, quando a pessoa entende que o direito dele ou dela é receber a aposentadoria, aí é outra história. Porque fala o seguinte, se você quer ter uma garantia que você vai receber a aposentadoria, então vamos organizar. Por quê? Outra coisa que é necessário dizer a verdade. Hoje no Brasil, quem ganha menos, todo mundo sabe disso. Uhum. Quem ganha menos, aquelas pessoas que ganham menos, aqueles 30% que tem menor renda na população, esses não conseguem ficar 35 anos com carteira assinada. Então esses não se aposentam por o chamado tempo de contribuição, que é por 35 anos. Eles se aposentam por idade, homem por 65, mulher com 60. O que acontece então? Essas pessoas ganham menos, já se aposentam com 65 anos, se for homem, mulher com 60. E quem é que se aposenta mais cedo? É quem ganha salários maiores, certo? Que tem aposentadorias maiores, esse sim, porque esse se faz os 35 anos de contribuição. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês que eu acho que exemplifica isso. Eu recebi um e-mail, quando nós estávamos discutindo esse assunto, de uma pessoa, um cidadão, que me disse o seguinte: eu comecei a contribuir com 18 anos de idade, contribuí 35 anos, sempre planejei aposentar com 53. Tá bom. Aí ele disse, e eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro me aposentar e gozar a vida. Tá. E por que o senhor quer que eu trabalhe mais? Eu respondi para ele. Eu digo o seguinte, eu disse a ele,
por mim você podia se aposentar com 45 anos de idade, não tem problema com isso não. Agora é o seguinte, o problema que existe é que quem paga a sua aposentadoria é o povo brasileiro, que está com dificuldade. Então, você vai precisar de se aposentar numa idade que permita as pessoas trabalhar. Aí ele me mandou um e-mail de volta depois, falou, senhor sabe que o senhor tem razão, eu um dia desse fui na festa aí de uma amiga que estava completando 20 anos de aposentada. É muito tempo, né? Eu falei, é esse o problema. Então, 20 anos que a população está pagando a aposentadoria. Cancela as férias. Nós temos uma teoria, Meirelles. E nós temos uma teoria. É botar os velhos no vento encanado. É isso. É isso. Passa lá um vento sereno. Sereno. Bota o velho no sereno. Já vai perece. Tem umas varandas aqui em São Paulo. Que é muito fria. Tem um vento encanado. Você põe o velho. A morrer logo, morre senhor. logo. Você tá querendo despachar. Lógico, vai, claro. já vai A desce. partir de que idade? Vai filho? viver menos. É a nossa... Mas ele, a partir de que idade? 80. Não, o cara se aposentou, põe no sereno. Não, eu vou contar a história do meu pai aí, que eu acho que é uma milagre. Ele tá no sereno? Não, eu vou contar a história real, é verdadeira. O meu pai era funcionário público. Trabalhou 36 anos. Só que ele tinha começado a trabalhar com 20. Trabalhou 36 anos e se aposentou. Com 56. Ele achou que estava cedo. Voltou a trabalhar, ele era advogado. Trabalhou mais 36 anos. Voltou a se aposentar agora, definitivamente, com 92. 6 meses depois dele estar aposentado, definitivamente agora, eu fui fazer uma visita para ele. Ele estava em casa fazendo recorte de jornal de classificados. Falou, pai, o que o senhor está fazendo aí? Ele falou, não, estou procurando anúncio de advogado, porque eu acho que eu me aposentei prematuramente. Muito bem, eu vou fazer um break rápido agora. Mande a sua pergunta a Meirelles no Pânico. A gente está aqui ao vivo com Henrique Meirelles, candidato à presidência da República. Já já a gente volta aqui na PAN. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil agora. Temos a presença do Henrique Meirelles, hoje está conversando aqui no Pânico, a hashtag é Meirelles no Pânico. Você pode mandar sua pergunta aqui pra gente. Quem que vai fazer a pergunta agora? Vamos... Quem pode ser? Uma questão rápida. Quem? Eu tenho. Vamos Pois lá, não. a corretora XP foi comprada pelo Banco Itaú por 5,7 bilhões. E agora estamos investindo em tesouro direto. O que você acha das taxas? O que você acha dessa movimentação? Que a gente tem que pagar tanta taxa pro banco? Você que é o homem do banco. Não, eu não sou o homem do banco. Eu sou o homem do Brasil, que cria emprego, que cria renda e etc. Trabalhei em banco alguma vez, de fato, e foi bom, porque eu aprendi muito, aprendi como funciona a economia e aprendi como resolver esse tipo de problema. O que precisa existir mais no Brasil é a competição entre os bancos. Nós temos um sistema onde tem um pequeno número de grandes bancos. 2 deles são estatais, e tem, além disso, um banco estrangeiro e 2 bancos nacionais, brasileiros grandes. O que nós precisamos é aumentar isso. Para aumentar, nós temos que criar um sistema de bancos que podem operar de forma mais barata e mais rápida e com maior eficiência. E hoje a tecnologia permite isso. A tecnologia permite, por exemplo, a criação das fintechs, que é empresas, bancos eletrônicos, em que você pode ter um banco que não precisa de agência. Porque qual é o problema dos bancos brasileiros? O Brasil é muito grande, os bancos têm presença nacional, e tem então agências em todas as cidades brasileiras, os grandes bancos, quase todas, e isso é um custo enorme. Então é difícil entrar para competir, depois que alguém já se consolidou no mercado. Então, a fintech não. A fintech você tem um bom software, etc. Você tem uma boa equipe de credibilidade, etc. Você pode captar e pode aplicar e a pessoa pode tomar um empréstimo ou depositar, tirar o dinheiro no celular. E isso está começando a explodir no mundo inteiro. Está quebrando esse sistema dos bancos. Então é isso que nós precisamos melhorar no Brasil. Aqui eu tenho um plano, inclusive, de fazer a regulamentação das fintechs e exatamente fazer com que o mercado possa ser muito mais competitivo e, a partir daí, todas as taxas, etc., possam cair. Por exemplo, eu já tive essa experiência e eu criei uma das 2 primeiras fintechs do mundo, quando eu trabalhava ainda nos Estados Unidos,
eu criei, ainda na década de 90, o que naquela época se chamava-se do Internet Bank, quer dizer, era o banco da internet, agora é a fintech. Então, tudo isso me permitiu ter uma experiência muito grande nessa área. Eu acho que é possível, dá para fazer e nós temos que aumentar a competição. Eu apresentei ao Congresso também muitos outros projetos visando abaixar estes custos todos. Do crédito, principalmente do crédito para as pessoas, aumentando a competição, criando mecanismos para aumentar o máximo possível essa competição. Mas nós temos que regular os bancos eletrônicos, né, que são os fintechs, e permitir uma expansão. E expansão também do crédito cooperativo e etc. Em resumo, o que nós temos é que abrir o mercado brasileiro para ter mais competição e menos proteção a empresários que são ineficientes. Continuando. E dar condições a todo mundo competir. Continuando nessa linha, o senhor entende que o cadastro positivo é um mecanismo importante, aí a mudança do sistema do cadastro positivo, que hoje é o opt-in, a pessoa opta por entrar no cadastro positivo, que acabou não tendo muito sucesso, para aquele sistema de colocar todo mundo dentro do cadastro positivo, e não é ruim para os consumidores colocar os dados dos consumidores brasileiros todos na mão dos birros de crédito. Hoje tem dois privados e tem dois birros de crédito conhecidos e Serasa. teria o SPC e a Serasa. É onde eu tô lá, sou muito conhecido lá no Serasa. O Ciro vai te tirar. Nossa. Tem que ligar Ciro pro vai Ciro tirar, então, Emílio. Emílio. É popular lá. Ciro ou vai não? tirar. Cirão da massa. Cirão vai tirar. O Cirão. Cirão vida louca. Cirão. Mas O isso é Cirão Vida possível Louca. dessa promessa Não, do Ciro? O Cirão, ele vai dar Não é possível. estágio remunerado para quem sair do colégio. Sem trabalhar. Ele vai tirar todo mundo do SPC. Esse cara é... E você acredita em tudo. Você supera isso, Tá Meirelles? falando? Você Meirelles, consegue superar isso? Emendando, eu ia perguntar a respeito disso também. Quer dizer, o Ciro Gomes é um crítico das medidas econômicas adotadas pelo senhor, inclusive da PEC do teto, que ele já chamou de estupidez. E qual é a sua crítica das propostas do Ciro, como essa de tirar o nome de 63 milhões de brasileiros que ele trata como vítimas do SPC? Olha aí, o que acontece, o que vai resolver o problema desses 60 milhões de brasileiros que estão devendo é exatamente ter mais emprego, mais renda e não precisar de pendurar no crédito. Ah, mas 5 anos caduca, né? Não, pois é, então esse é o problema. Nós temos que botar o país para crescer. Isso é que é importante. Depois aí sim você pode facilitar aí os pagamentos, etc. Mas o que você não pode é simplesmente dar um calote geral, criar uma crise na economia, fazer igual se fez em países aí que quebraram, o próprio Brasil. Collor tentou isso lá atrás, teve problema grave, teve que voltar atrás, e etc. Antes o Brasil teve esse tipo de coisa também. E o que acontece? O que nós precisamos é crescer, criar renda para quem quer trabalhar, emprego, controlar a inflação e o país progredir para o país entrar no primeiro mundo. É isso que nós precisamos. Por que nós temos esse país aqui subdesenvolvido, está atrapalhado, se o povo brasileiro trabalha, o povo brasileiro é sério, o povo brasileiro é interessado? Por que tem que ser pior? Por que o Brasil tem que continuar sendo o país do futuro? E, aliás, isso era uma coisa que quando eu fui lá e entrei, uma das coisas que mais me irritavam quando eu assumi o Banco Central lá atrás é essa história. Eu chegava no exterior, de vez em quando vinha uma piadinha, né, do engraçadinho, dizendo assim, o Brasil é o país do futuro e sempre será, né? E jamais serão. Aí o que acontece? Quando chegou a partir, quando nós saímos da crise, nós demos uma lição e mostramos o que podemos fazer, o que aconteceu? O Brasil virou o país naquele momento do presente. Agora voltou um pouco Parece que o desânimo, futuro já passou, voltou um pouco a esperança, mas eu quero mostrar que, de novo, o Brasil é o país do presente. E agora para valer, para ficar. E para ser o Brasil que, de fato, nós queremos. Agora, Meirelles, falando em presente, o senhor disse que o senhor se atribui a criação de milhões de empregos quando o senhor era presidente do Banco Central no governo Lula. E o senhor minimizou aí a sua atuação como ministro da Fazenda em razão do cenário de crise. De fato, é um cenário adverso, mais até do que quando o senhor assumiu a presidência do Banco Central. O governo Dilma Rousseff deixou o Brasil com 13 a 14 milhões de desempregados. E só para o ouvinte aqui do Pânico ter uma dimensão melhor, o que o governo Temer e a sua gestão no Ministério da Fazenda fez para diminuir esse número de desempregados? Olha, nós criamos em 2017 2 milhões de novos empregos no Brasil. E isso mostrou primeiro que é possível fazer. Agora, quando um país está com 14 milhões de desempregados, você cria 2, é bom, aqueles que conseguiram emprego, né, ficaram muito felizes com isso, as famílias, etc. Mas tem muita gente desempregada. Por quê? Porque o período de tempo foi curto.
Fiquei lá no Ministério da Fazenda só 2 anos, por causa da situação toda do Brasil, de impeachment, etc. E assumi, fiquei lá 2 anos, tirei o Brasil da maior crise da história do país. Agora, sou candidato a presidente da República para colocar o Brasil para crescer aí durante 4 anos. Crescendo nesse ritmo, criando mais 2 milhões de empregos por ano, eu acho que dá para criar 2,5 milhões de empregos por ano. Nós vamos sim criar 10 milhões de empregos e empregar todos os brasileiros que queiram trabalhar. Pode criar até mais, até pode, se tiver mais gente querendo trabalhar, porque esse é um ponto, porque às vezes a pessoa está doente, não quer ter um problema familiar, sai, então tem um número de pessoas que não estão normalmente procurando, não estão querendo trabalhar naquele momento, vão querer talvez no próximo mês ou no mês seguinte. Mas de qualquer maneira, para todo mundo que quiser trabalhar precisa ter emprego. E nós vamos fazer isso, porque a questão aí é confiança, credibilidade internacional, para os brasileiros manterem o dinheiro aqui, as empresas estrangeiras investirem no Brasil e também equilibrar as contas do governo. E a partir daí o país começa a crescer. O Boulos tá bravo com você. Diz que vai meter taxa em você. Você acha que dá pra... Tem gente vai invadir sua casa em Nova York, ele falou. Tem gente que quer... Os caras falam de taxar fortuna. Você acha que tem como taxar mais? Tem. Só lembrando que o Meirelles declarou um patrimônio de 377 milhões de reais à Justiça Eleitoral, não é isso? Isso aí é que a gente tem no Itaú. Fora o Bradesco. No Bradesco... Personalité ou normal? Normal? O Bradesco... Prime. Caro, não tem no Prime. Mas eu gostaria de saber também o que o Meirelles acha de taxação de fortunas. Olha aqui, eu acho correto, é possível fazer assim. O mais importante é taxar dividendos. Por quê? O dividendo é aquilo que a empresa distribui para os acionistas. E o importante é que a empresa mantenha o dinheiro em vista e cresça. Quando o país, inclusive, perde um pouco a confiança, as pessoas, donas das empresas, tiram o dinheiro o máximo possível, etc., gastam, seja lá o que for, guarda para não investir. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu trabalhei no exterior, cheguei a presidente de uma grande organização internacional, ganhava como ganham as pessoas nessa posição, mas optei. E alguns acham até se surpreender, achando que eu podia ter até muito mais. Por quê? Digo, por que não? Porque eu voltei para o Brasil em 2002 e trabalhei 10 anos para o governo, 8 anos no Banco Central, depois 2 anos no Ministério da Fazenda. Não fiquei lá procurando ganhar cada vez mais. Por quê? Porque eu sou filho da educação pública brasileira. Eu tomei a decisão de voltar e devolver, procurar ajudar o país e fazer com que tudo aquilo que eu aprendi no mundo inteiro, país que dá certo, país que não dá certo, país que tem problema, colocar no Brasil para funcionar, e dá para funcionar. Eu vi experiência disso em educação, país que deu certo, país que deu errado, saúde, o que pode ser feito, eu acho que é possível, inclusive diminuir o custo do SUS, existe um estudo do Banco Mundial que mostra isso, você diminui o custo do SUS e aumenta a eficiência. Como? Criando um cartão eletrônico, informatizando o SUS, dá para fazer, não é tão caro assim, diminui o custo na realidade, o que precisa é competência, é foco. E a partir daí, por exemplo, Emílio, não é o seu caso, mas vamos supor alguém que hoje fica na fila do SUS. Emílio fica. Lá em Cotia, o Emílio vai direto. Bom. O SUS lá é muito bom. É muito bom. Muito bom. Em Cotia. Em Cotia. O Bolsonaro foi atendido pelo SUS, pô. Pois médicos cubanos. Médicos cubanos. Os médicos cubanos salvaram o Bolsonaro. Mais médicos Os caras estão falando que a verdadeira facada é quando ele for pagar o estacionamento do Einstein. Aí que ele vai certo, mas deixa eu só falar uma coisa importante. Agora, sério, olha aqui. Ele não gosta de brincadeira. Sem gracejos, né, melhor? Sem gracejos. Eu gosto de brincadeira, assim, já fizemos muitas aqui. Mas eu acho que tem também que... Não, acabou não, mas de vez em quando, Amanda, de vez em quando... Dá pra fazer uma dizer alguma coisa importante. É o seguinte, não é nem sério, é importante. É o seguinte, alguém que hoje fica na fila do SUS, e tem muita gente, tem fila de madrugada, a pessoa está doente, etc. O seguinte, você pode acabar com isso. Você dá um cartão, onde você vai lá, apresenta no telefone, você pode ou apresentar o cartão numa máquina em qualquer lugar, ou no telefone você agenda a sua consulta com o médico e tal, no posto, pode ser no Einstein, pode
Entendeu? Mas também, se o Einstein tiver disponibilidade, etc., que é muito disputado. Agora, é um excelente hospital. Agora, ou no Sírio, ou no Beneficência Portuguesa, ou qualquer hospital, mas pode ser também no pequeno posto de saúde do interior, né? Então, o que acontece? A pessoa pode marcar o horário, vai lá. E quando chegar lá, ele pode colocar o cartão e o cartão pode já registrar e o médico já vê todo o histórico dele. Ele foi no médico, eletrônico, né? A doença que ele teve, a doença que ele não teve, o tratamento que foi, deu resultado, não deu resultado, etc. Então, é como se ele sempre fosse no médico e conhecesse a vida dele inteira. Depois, aí, na memória do sistema, pode ter as melhores experiências para aquele sintoma. Seja do Einstein, seja do Sírio, seja da Beneficência Portuguesa, seja dos melhores hospitais do Brasil, da Santa Casa. Então, o que acontece? No momento em que aí o médico, ele olha e fala, peraí, os melhores tratamentos para esses sintomas são esse, o diagnóstico é esse. É evidente que a decisão é dele ou dela, mas ele pode estar muito bem informado ali e toma a decisão. Isso pode ser feito, dá para fazer, tem recursos para isso, tem estudos para isso e nós vamos fazer. E, portanto, é isso que eu estou dizendo. Agora podemos brincar à vontade. Mas Meirelles, eu tenho pergunta séria. O candidato Jair Bolsonaro, que está liderando as pesquisas, traz o Paulo Guedes e diz, não, esse aqui vai ser o ministro da Fazenda, vai cuidar da economia, Paulo Guedes sabe muito. E muita gente, então, que quer ver reformas na economia, pensa, pô, então vai ter um bom ministro ali. Qual o motivo para votar no senhor, no Meirelles, ao invés de Bolsonaro com Paulo Guedes? Bom, antes de mais nada, eu tenho uma história de prestar serviços ao povo brasileiro. Tá? Eu, como eu já disse, fui presidente de um banco central e lá nós criamos mais de 10 milhões de empregos no Brasil, porque controlamos a inflação, estabilizamos a economia, fizemos reserva e o país cresceu. Depois, quando assumiu o Ministério da Fazenda, o Brasil estava em colapso, né? Estava em uma crise total, uma bagunça absurda na economia, governo descontrolado, etc. Nós botamos a casa em ordem, controlamos tudo e o país saiu do buraco. Tem muito a fazer ainda. Por isso eu sou candidato a presidente da República. Agora, eu tenho uma experiência executiva. Quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, comecei aqui, fui o primeiro estrangeiro a ser presidente do banco de cobertura mundial, eu fui o primeiro brasileiro e, infelizmente, o único até agora. Mas o que aconteceu? Eu tive cargo executivo, eu entreguei resultado. Então, o que eu apresento não é só promessa, relatório. Aliás, eu acho que se promessa resolver esse problema, o Brasil ia ser uma maravilha. Sabemos então, disso. Mas agora, esse Brasil que os caras vendem horário político e tal, não sei o quê, é uma coisa que não existe, né? É um país que não existe de resolver os problemas, porque a gente sabe que a trolha é grande, né? O problema fiscal é muito grande. O cara que pegar esse país aí vai pegar um país quebrado, né? Não, quebrado não tá. Ele tem ainda condições de acertar. A dívida pública não pode continuar aumentando. Nós temos que fazer as reformas fundamentais. Mas não está no colapso que estaria se nós não tivéssemos mudado a direção da economia. Se você não tirasse da terceira divisão lá, né? Exatamente. Não, porque ele estava caindo, ele estava indo para quarta, quinta. Ele pega o time jogando mal. Você pega o time perdendo, caindo para a divisão, vai lá, dá uma acertada no time. E agora? Bota um não. E agora? Agora é o seguinte, vamos devagar. Primeiro eu já fui campeão. Tá certo? Lá em 2009, etc. Ganhamos o título, fomos campeão, invicto. Segurou etc. a taça. Isso, segurei a taça e tudo certo. Agora, peguei o time, tava caindo lá, segurei, etc. E voltamos para a primeira divisão. Não deixou o Neymar cair. Ainda ali, não, mas agora conseguimos voltar para a primeira divisão, tá certo. Só que agora nós temos que ganhar o título. Para isso, tem que trabalhar e eu tenho que agora, como presidente da República, ter condições de fazer o que é necessário durante 4 anos na saúde, na educação, na segurança e no transporte, além da economia. Agora, vamos falar claro aqui para todos. Aqui, nós estamos numa conversa com brincadeira, mas... Sim, um Brasil melhor. Não, eu sei que vocês estão em cima da bola. É o seguinte, o Brasil não vai resolver o problema de ninguém quebrado.
País nenhum quebrado, governo quebrado resolve o problema. Nem prefeitura, nem Estado, nem governo, ninguém. País quebrado não resolve o problema de ninguém. Então o país tem que estar crescendo, tem que ser bem administrado, responsável. Agora, fala, como é que faz isso? Uma frase simples. Nós temos que cuidar do dinheiro da população, é o que eu sei, mais de 10 anos que não contratam um policial. Bom, para começar já tem um problema, falta polícia na rua. Quem está lá tem dificuldade de receber. No estado do Rio de Janeiro, que eu ajudei, inclusive, criando o regime de recuperação fiscal, não vamos entrar nisso agora, mas permitiu ao Rio de Janeiro começar a recuperar. Mas não estava pagando salário de policial. Agora tem um problema. O Estado não contrata e não paga direito, então você já tem um problema. Segundo, nós vimos na televisão isso. Carros sucateados nos depósitos. Então não tinha viatura. Carro da polícia, não tinha viatura. Não tinha armamento. Muitos estados brasileiros. Então você precisa... Estrutura, né? Estrutura para trabalhar. Exatamente. Então você precisa de ter, aí sim, a arrecadação no estado crescendo, tá certo? E uma boa administração, aí sim, o estado vai comprar armamento, vai comprar viatura, vai contratar policial e vai poder fazer o seu trabalho. Além do mais, nós vamos criar de baixo para cima. O governo federal já criou uma estrutura, mas não está funcionando, mas eu acho que pode botar a funcionar relativamente rápida, de forma rápida, que é um sistema unificado de informação de segurança nacional, de maneira que mapeia crime organizado, mapeia onde está acontecendo problema, mapeia onde está acontecendo maior incidência de feminicídio, por exemplo, ou de homicídio, ou de problemas de segurança em geral. E com com equipamento, com efetivo e com uma informação nacional organizada, porque hoje, muitas vezes, dentro do próprio Estado, não tem troca de informação. Polícia Militar não troca informação com Polícia Civil, que não troca informação com não sei o quê. Você pode, inclusive, ter nem sistema para isso. Você bota um sistema nacional que troca informações. E aí você tocou num outro ponto importante, que é a fronteira. Nós temos já condições para isso. O grande investimento já foi feito, é o satélite geoestacionário. O que é o satélite geoestacionário? Nome pomposo. Mas é um negócio importante. É um satélite que fica parado em cima do país e que tem câmeras que podem vigiar o país inteiro, inclusive as fronteiras, áreas rurais e fronteiras. E você pode ver os pontos das fronteiras onde está existindo contrabando. Isso existe, a tecnologia está disponível. Já tem, né? Já tem. Então você tem que operar isso com competência. E a partir daí, você pode, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, em resumo, Polícia de Fronteira, você vai naqueles pontos para impedir. E depois um dado muito importante, negociação diplomática dura com os países vizinhos, que muitas vezes incentivam o contrabando para o Brasil, porque é um... Né? Mercado bom. Mercado bom. Mercado nós temos, né, Amanda? Aí, ó. Se quiser investir em maconha na Califórnia, é com ela. Já tem um esquema. Uai, mais perto, não deixa gente. não deixa não. Muito bem. 5 minutos, dá 5 minutos, daqui a pouquinho a gente volta, o papo tá bom. Meirelles no Pânico, é hashtag mande a pergunta aqui pra gente. Já temos a pergunta sobre Boulos. Boulos tá chateado com você. Tá triste. Você viu o que ele escreveu no Twitter, né? Você viu o que ele falou no Twitter? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui na Jovem Pan. Estamos de volta aqui, muito obrigado aí ao pessoal que está acompanhando o Pânico agora. Henrique Meirelles está aqui, candidato à presidência. O Meirelles não tá muito para brincadeira, então eu vou deixar você, Felipe, para que faça a próxima pergunta. Pode brincar. Eu só ia perguntar. Não, mas de vez em quando eu tenho que dar um palpite. O Meirelles tá preocupado com o dinheiro da turma. É só para complementar. Dinheiro, ninguém brinca com dinheiro, né, Meirelles? Só para complementar o tema da... O dinheiro dos outros é fácil, né? Sim. Mas não pode. Meirelles, só para complementar o tema da segurança pública que a gente abordou no final do último bloco, eu vi uma sabatina com o senhor em que o senhor se posicionou contra a flexibilização do porte de arma. O Jair Bolsonaro é a favor, evidentemente, para quem preenche os requisitos legais. O Geraldo Alckmin acabou adotando a flexibilização para os produtores rurais. E pelo que eu li do relato da sabatina, eu confesso que eu não vi exatamente o vídeo, mas o senhor não abriria exceção nem sequer para os produtores rurais, é isso? Olha, o governo não pode simplesmente abdicar do seu valor, da sua função, da sua finalidade para existir. Eu digo o seguinte, então, o governo não vai mais fazer o seu trabalho, cada um se vira, se defende, compra revólver e vai pro meio da rua se defender ou ficar dentro de casa. Terceirizando a segurança. Terceirizou a segurança, exatamente. Esse é o problema. Mas o governo está fazendo o trabalho? Não.
Mas tem que fazer. Para isso eu sou candidato a presidente, Felipe. Por quê? Porque tem que fazer. No momento em que eu digo, olha, eu não vou fazer não, ninguém vai fazer, e então cada um que se vire, eu estou decretando a selvageria. Imagina o seguinte, o próprio caso do Jair Bolsonaro. Inaceitável, absurdo, etc. Mas chega um sujeito lá com a faca, enfiou a faca nas costas dele. Dramático, espero que recupere, tudo certinho, tá tudo bem. Agora, imagina se o sujeito tivesse com um revólver na mão. Pirou, com o revólver na mão, pregou o tiro nele, tinha matado ele. Então, isso é um absurdo. Então não pode sair botando arma na mão de todo mundo. E aí, imagina quanto corno vai ser morto nesse país. Nossa, pense nisso. Mas vai ser. Vai diminuir a população brasileira. O corno né? vai morrer nesse país. Eu concordo com você, Meirelles. Eu concordo com você. Acho um absurdo liberar arma pra todo mundo. Louco não pode. Imagina o cara com bazuca na Paulista, pô. Mas imagina você tá dirigindo, aí esbarrou no carro, etc, discutiu com o sujeito, fica nervoso. Não, mas falam que também não é assim. Você precisa de um porte, você passa por uma triagem, né? Não é assim também, que você pega uma arma no alma. Se libera, você não vai ter... Como é que você vai ter triagem? Se você libera geral, entendeu? Não tem... Ou você libera ou não libera. Tá certo? Se não libera, não libera. Então tem... Você não libera. Agora, o que você precisa ter... Agora, o que é absurdo é a polícia não tem arma. Ou não tem a viatura, etc. E todo mundo tem. Aí chega a seguinte situação. Fala, não, só vai... Bandido tem que matar. Tá, bacana. Mas quem é que vai decidir quem é bandido e quem não é bandido? Quem que vai evitar que alguém chegue e diga, meu vizinho aqui é o bandido, porque brigou comigo? Quem determina? Porque não sei quem. Para isso você tem justiça, tem juiz. Aliás, o Brasil está melhorando muito com Lava Jato, tudo isso. Mas nós temos que levar o Lava Jato para todo o Brasil, para tudo. Então é o seguinte, tem um advogado, tem um promotor que acusa, fala, não, o sujeito é bandido por causa disso, disso. Tem um juiz que define e tal. É o básico, isso é a sociedade de direito, é a civilização, é o país que dentro do mundo civilizado, que quando existia lá na pré-história, aí todo mundo lá no meio do mato, cada um com tacape, etc. Com garrucha. Outro depois garrucha, depois não, aí começou. Então hoje em dia tem uma justiça, e o governo tem que assumir a sua responsabilidade. Agora, nós temos tecnologia, falou questão rural, por exemplo. Você com satélite geoestacionário, etc., você tem condições de mapear isso, sim. Tem condições onde é que tem problema, onde é que tem bandos armados e organizados, etc. E você tem condições. Agora imagine também, o fazendeiro está lá, etc. Eu já conheço isso muito bem. No interior, muitos de vocês conhecem. Lá tem de discussão lá de cerca, discussão lá de divisa, etc. O pessoal se desentende. É normal. Imagina cada um com um revólver na mão. Não, a cerca é aqui. Não. É 10 metros para lá. Com um revólver na cara do outro. Quer dizer, e o governo tranquilo. Isso não é problema meu. O presidente da República lá sereno. Não. Isso é problema do governo, sim. Tem que garantir a segurança do cidadão. Para isso é preciso de competência, experiência e capacidade de administrar. Como fica o combate à corrupção na sua gestão aí em caso de ser eleito? Por exemplo, alianças com partidos, vai ter reforma ministerial, o critério vai ser o critério do mérito, vai ser o critério político? Como que o senhor vai conduzir aí o seu ministério? Ô Arthur, eu sempre gosto de mostrar resultado primeiro, conversar depois. E assumir compromisso depois. É assim que eu sempre fiz e é assim que eu sempre faço. Mesmo quando eu estava ainda trabalhando em empresa, já era assim. Aliás, a empresa normalmente tem muito menos corrupção. Por quê? Porque tem gente tomando conta. Então, para começar, você tem como prevenir, sim. Basta lá, todo mundo olhando como o olho do dono. E no caso da corrupção, o dono é a população. Então já começa por aí. Mas vamos então para trás. Eu, em 10 anos de vida pública, 10 anos ocupando cargos na vida pública, ou 33 anos de empresa, eu nunca sofri uma acusação por corrupção, número 1. Segundo, da minha equipe, também não. E aí já responde a sua pergunta. Eu fui 8 anos presidente do Banco Central. Não teve nenhuma acusação contra o diretor do Banco Central, denúncia, processo, nada. Zero. Eu fui ministro da Fazenda, 2 anos. Contratei. Aliás, a equipe que eu contratei
A imprensa chamou na época da equipe dos sonhos, era o Dream Team, por causa do tal grande time de basquete internacional, etc. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque é uma equipe de primeiríssima qualidade. Ninguém falou nada, não tinha que falar nada. E não teve nenhuma denúncia não, contra mim de jeito nenhum. Eu não tenho processo, nunca tive uma denúncia por corrupção, sou ficha limpa. E mais, a equipe que trabalhou comigo também. Então eu já fiz isso e vou fazer de novo. Aliás, eu acho que, assumindo a Previdência, nós vamos nomear o Ministério dos Sonhos do brasileiro. Por quê? Porque eu sempre escolho gente que tem competência, que tem experiência e que resolve o problema. E é isso que é o meu compromisso com a população. E para convencer lá a turma pra votar. Seus Isso truta. é difícil, hein? Os truta lá do... Não, ele do Não, mas a minha pergunta é essa. A minha pergunta, Meirelles, A parte social, né? Todo mundo Meirelles, com que o que Meirelles. eles estão falando é isso, né? O senhor está propondo mudanças, assim, reformas ambiciosas, também a ética na política, mas o senhor é candidato pelo MDB, o partido por excelência da velhíssima política brasileira, e parece que esse pessoal aí, especialmente lá em Brasília, estão preocupados em manter os próprios privilégios, estão preocupados em manter o seu poder e não tem mostrado, assim, nenhuma preocupação com a população. Como é que é possível, então, trazer essas mudanças e trazer o trabalho sério, misturado e aliado das pessoas que estão pensando só no seu? Não, nem todos os brasileiros, nem todas as pessoas que estão na vida pública pensam só no seu. Existe isso, exato. De todos os partidos. Vamos dizer a verdade aqui. Como sempre. Como nós estamos fazendo. Todos os partidos têm problema. Todos os grandes. Aliás, o líder maior de um dos grandes partidos, né? Tá preso. Tá certo? O Barba. Mas então não seria o caso de ir para um partido limpo? Barba tá Não, triste. não é o seguinte. Diz que o Barba ficou mais triste de não ser candidato do que tá preso. Bom, eu já não sei. Isso é verdade. Ele nunca te mandou Ele um não te WhatsApp? ligou, pô? Você não tá no grupinho, Não Lula tá no livre? grupo? Aí, Pô, aí, Pô, mas não tem negócio de que Barba pega tá triste. celular lá na cadeira? Barba tá triste. Barba tudo tá. bem. Aí você tem, o PSDB tem problema, o DEM tem problema, todo mundo tem problema. Agora, o importante é o seguinte, eu começo primeiro com a minha história. Eu não tenho, para começar. Segundo, eu nunca fiz compromisso que envolvesse problema. Tanto que a minha história inteira, não só eu não tive como nada, subordinado meu, secretário, diretor, ninguém teve. Então, esse é a outra coisa importante. E segundo, eu dei já um caminho para isso. Por exemplo, uma instituição que sempre, muitas vezes, esteve envolvida em problemas, etc. Caixa Econômica Federal. Muito bem. Junto lá com a equipe técnica da Fazenda, nós criamos uma estrutura de governança da Caixa. O que é? Como se administra, como se escolhe as pessoas da Caixa. E criou-se um sistema, foi aprovado pelo Conselho, etc., de nomeação de dirigentes da Caixa, de vice-presidente. Até lá, a nomeação era do presidente da República e aí tinha essa discussão, etc. O que eu estabeleci e foi aprovado? Primeiro, tem um conselho independente, que não é político. O vice-presidente, para ser escolhido, antes ele tem que ser selecionado por uma empresa de seleção de executivos de reputação internacional, em primeiro lugar. Segundo, ele tem que ter experiência e competência comprovada. A partir daí ele é escolhido pelo Conselho. Então, eu, apesar que sou candidato a presidente, acho que vou ganhar essa eleição, mas eu abdiquei desse poder. Eu acho que tem que ser uma coisa técnica e tem que ser competente, porque, inclusive para começar para o presidente, eu usei muito esses argumentos, voltando agora às questões da negociação com o Congresso, etc., todos os projetos importantes que nós apresentamos lá, que foram aprovados, o teto, né? Foi aprovado. Alguém acreditava que o teto poderia ser aprovado antes? O deputado, o senador, vai criar restrição para a sua própria capacidade de gastar? Nunca. E foi aprovado. 2/3, 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, 2 turnos em cada. Foi aprovado. Foi aprovada a reforma trabalhista, foi aprovada outras reformas, foi aprovada a lei de governança de estatais, duríssima. E vai por aí. E tem vários outros projetos que eu apresentei. Então, o que acontece? No momento em que você chega, basta você ser claro, dizer para você, por exemplo, dizendo lá para um parlamentar, o que é que vai te eleger, se você é da base do governo, etc. É um país crescendo, com emprego, com renda, com inflação controlada, ou um país caindo do despenhadeiro? Né? Então, agora, para isso precisa ter história, eu acho muito importante também, é muito importante
que um presidente da República eleito, né, pela votação direta da população, com 4 anos, tem todas as condições. E quando ele tem história, não tem preso com ninguém, é independente, ele tem a condição de colocar, e a população apoiando, o Congresso apoia também. Eu tenho essa experiência e a minha experiência é bem sucedida nessa negociação. Ô Meirelles, mas você não acha que, por exemplo, que nem agora, o afegão médio, vamos pegar o afegão médio. Galera, da vaza. Galera, nós, não é a turma aqui da... Não é que a turma Não é a galera do pullover. Não é a galera do Não é o Ronifon. É a galera da quebrada mesmo. A gente sabe que esse governo que vem aí vai ter que fazer reforma, é o governo reformista, e vai ser duro, Então certo? pode ser bem impopular, né? O afegão médio, ele tá com o pensamento, ele fala, não, agora eu vou votar, agora vem o cara que vai resolver o pepino. Você não acha que vai ser mais uma decepção pro povo quando tiver que fazer reforma, que tiver que mexer na Previdência, essas coisas, o cara não vai ficar... Acho que não. Você acha que não? Não. Você acha que tá todo mundo vai dar a parcela, vai perder os privilégios, não. aposentadoria? Não é exatamente assim. É aquilo que eu estava dizendo. Se eu chegar a dizer para você o seguinte, para todo mundo chegar para alguém e dizer, olha, você vai fazer um sacrifício horroroso, etc e tal, e vai ser só um problema, e nós vamos ficar difícil. Só que o resultado, que eu já mostrei isso, o resultado positivo é muito rápido. Não existe razão para ficar atolado aí na lama durante anos. Não. Eu coloquei o Brasil para crescer agora rapidamente. E no momento em que o país começa a crescer, o desemprego começa a cair, você começa a criar emprego. Você vê, o parente estava desempregado, conseguiu um emprego. Ele que estava com medo de ser demitido porque a empresa estava demitindo gente, a empresa parou de demitir, ele já começa a ficar animado. A mulher conseguiu um emprego, o outro lá conseguiu um parente ou um amigo, seja lá o que for. Ou se ele é prestador de serviço, está tendo mais cliente agora. Ele trabalha no comércio, tem mais clientes. Opa, o negócio começou a melhorar. Com isso, quando você aumenta, inclusive, a confiança, a economia começa a seguir rapidamente. Agora, a confiança, ela existe baseada na história, na realidade e quem faz. Resultados. Resultado concreto, que eu já mostrei. Uma das discussões que eu tive, por exemplo, foi logo pouco tempo depois que eu tinha assumido o Banco Central, eu fui a Nova York conversar com os maiores fundos de investimento, os maiores bancos, etc. O Banco Central americano tinha feito lá uma subida de juros, tinha criado uma crise. Aí estava aquele desespero. Ninguém mais compra papel, ninguém mais investe no Brasil, ninguém mais quer saber do Brasil. Um problema, uma crise, não sei o quê. Isso lá, em relação ao Brasil. Não tem problema nenhum. Foi feito um almoço organizado pelo Banco Central americano em Nova York com todos os maiores banqueiros, fundos de investimento, etc. E estamos lá. Aí começou essa discussão. Por que isso, por que aquilo, porque nós vamos correr do Brasil e agora a porta de saída não vai dar para todo mundo, etc. E todo mundo... Aí, de repente, eles discutindo entre si e tinham me esquecido. Aí, uma certa hora, eles assustaram, olharam para mim e falaram, mas está todo mundo preocupado aqui, o senhor não está preocupado? Eu falei, de jeito nenhum. Nós estamos fazendo tudo certo. Nós estamos acumulando reserva. Nós estamos com dinheiro em caixa no Brasil. Então, eu estou tranquilo. Vocês estão preocupados aí, problema de vocês, eu estou tranquilo. O que aconteceu? Virou no mesmo dia. Mas você sabia ou era especulação que você jogou com a turma? Não, eu sabia, porque nós já tínhamos acumulado reserva. Que você falou do fundo de caixa. Eu já estava com caixa. E segundo, eu tinha tomado já as decisões certas aqui, a inflação já estava caindo. Então eu já sabia disso. Vou dar um exemplo para você. Eu cheguei aqui fui fazer uma palestra aqui em São Paulo em julho de 2003. Difícil situação ainda. Dado ruim e tal. Jornal publicando dado ruim ainda da economia. Só que eu já tinha os dados que a economia tinha começado a crescer em julho de 2013. Aí eu cheguei aqui e falei, bom, a economia do Brasil já começou a crescer. E vai continuar crescendo. Aí houve alguns comentários irônicos, depois de alguns comentários... Nós, mídia golpista. Não, vocês são sérios aqui. Vocês brincam, mas são sérios. O vinheteiro. Então, aí o camarada disse, Meirelles, o senhor Henrique Meirelles, que sempre foi um homem sério, respeitado, parece que foi para o governo e ficou demagogo. Então ele está falando que o Brasil já começou a crescer, e isso é uma loucura, todo mundo sabe que não está. Pô, eu falei, espere e verás. O que aconteceu? O Brasil cresceu durante 61 meses. Até parar.
Então o que acontece? Isso é possível fazer assim. Agora, Foi pra isso bom, você hein? precisa... Aquela época foi boa, hein? Altos Danone, tinha muito iogurte. Você não sabe que nós somos Iogurte Pra também. Nova York, Muito pra iogurte. O Brasil quer ser Miami. feliz de novo. Tinha 5 iPhones, até Eu pra comprava babá. chocolate também. do E aí, caro, peraí, era você não precisa top. tanto, não, você fica perdido, você nem sabe qual tá tocando. É verdade. É, o Meirelles, Kinder Ovo era compra- R$1, Não era tanto, tudo não. feliz no precisa Brasil. Meirelles, o senhor disse aí que acha que vai ganhar a eleição. A pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra o senhor com 3% das intenções de Antes voto. do pânico. Antes do Antes. pânico, é verdade. Mas eu só Bela posso ressalva. completar sua pergunta? Claro. O segundo lugar é um bololô absurdo. Tem quantas pessoas tecnicamente Exatamente. empatadas? É o Geraldo Alckmin com 10, a Marina com 11 e o Ciro Gomes com 13. E o Jair Bolsonaro está na liderança com 24%. O Renan Calheiros, do MDB, o seu partido, que surfa na onda da impopularidade do Michel Temer, fazendo uma oposição interna, ele disse que a sua candidatura seria um boi de piranha para atrair a impopularidade do Temer e abrir caminho, supõe-se, para outras como a do próprio Geraldo Alckmin. O que o senhor acha dessa declaração e como o senhor vê a sua situação nesse cenário eleitoral? O senador, ele gravou um vídeo e distribuiu o vídeo para os convencionais do MDB. E contou essa história toda lá, na época da convenção do MDB, dizendo que não era, etc., e que ele ia ganhar a convenção, etc. Eu tive a maior vitória da convenção do MDB em décadas. Foi 85% dos votos, que no MDB é coisa séria, numa convenção nacional. 85% foi uma euforia, ele nem ficou lá para ver a apuração. Então, o que acontece? Eu nunca fui candidato a presidente da República, essa é a verdade. Nunca fiz programas eleitorais, nem a governador fui candidato de Estado. Então, o que acontece? Eu, sim, fiz um trabalho sério, tal, no Banco Central, no Ministério da Fazenda e antes para empresas. Agora, no momento em que eu mostro essa história, tudo que eu já fiz, resultado, como nós estamos falando aqui, resultado concreto, as pesquisas qualitativas mostram que aí a tendência de voto aumenta violentamente, muito fortemente. E já começou alguns movimentos mostrados, detectados por algumas pesquisas, né, que já mostram isso, já começou a pular. Então, o que acontece? Este ano, a campanha eleitoral é curta, na televisão e no rádio. Começou agora, dia 31 de agosto. Então, o que vai... já passaram poucos programas. Mas agora o cidadão olhou, não me conhecia, a cidadã não me conhecia, olhou e falou, mas espera aí. Bonitinho. Esse programa é bom. Esse sujeito parece que ele é competente mesmo. O senhor passava também, né? Fazer uns comunicados. Pois é. Aí o que acontece? Aí você diz, olha, espera aí, vou prestar atenção. Veio o outro, de repente fala, vou votar nele. E então isso, na minha opinião, vai ter uma evolução impressionante. E eu tenho história e tenho resultado para mostrar e compromisso. Gestor. Mas esse é que é o problema dos técnicos. O técnico vai lá, constrói uma puta ponte. Sim. Ponte estaiada dá trabalho, fica 3 anos construindo a ponte, aí vai o político inaugurar a ponte e fala, Vai olha lá. que eu trouxe. Corta para aquela você. faixa, né? Corta a faixa. Faz fala, o V da vitória e vai pra brava. Agora, mesmo que evolua, Mas Meirelles, eu tô aqui mostrando na televisão agora o V da vitória. falta menos de um mês tá pro vendo? primeiro turno, né, Meirelles? Mesmo que evolua, pode ser que não seja suficiente. O senhor tem outras ambições políticas, se não conquistar a presidência, se não passar pro segundo turno? Não, eu tenho convicção de segurança que vou passar sim para o segundo turno e nós vamos ganhar a eleição. Eu fiz essa primeira vez, na época parecia uma brincadeira, mas não. Me perguntaram se eu tinha dúvidas, etc., de conseguir um bom resultado na eleição. Eu falei, não, eu tenho uma dúvida grande. Se vai ser possível vencer no primeiro turno. Olá, Eu queria agradecer Henrique Meirelles hoje aqui no Pânico. Obrigado a todo mundo aqui pelo Eu tenho papo. uma coisa para falar ainda. Pois não, claro. É o seguinte, você mencionou aí essa questão do Boulos. Do Boulos. E aí eu achei interessante. Eu acho o seguinte, é importante dizer o seguinte, eu inclusive já disse isso para ele também, é o seguinte, eu acho que ele tem um grande problema, essa coisa de pagar imposto, etc, que ele fica falando que tem que pagar imposto. Eu paguei imposto a vida inteira e tenho muito orgulho disso. E nunca tive problema nenhum, porque demonstrei que paguei. Agora, ele tem um problema, para pagar esse imposto todo, ele para começar precisa trabalhar. E aí... Tá lá embaixo no 2S esperando. Sem trabalhar fica difícil. E aí é o seguinte, e no caso dele tem uma coisa, né? No meu caso, eles chamam o Meirelles para resolver a crise,
No caso dele, não. Ele invade geral, que é o seguinte, ele vai criar um programa, aliás, o programa chama Sua Casa, Minha Vida. Piada do ar. Piada e piada. Você contou uma piadinha agora. Quem disse que o Meirelles não brinca? Essa vai pro Zap. Já que era pra terminar num tom leve. Sua casa, minha vida. É isso aí, Boulos. O Boulos vai estar aqui. Henrique Meirelles hoje batendo papo aqui no Meirelles. Pânico. Queria agradecer também a presença sempre muito bacana, dando credibilidade à nossa mesa, do Felipe Moura Brasil. Obrigado. Daqui a pouquinho ele tá aqui na Jovem Pan. Os pingos nos is às 18h30. 18h30, o nosso querido doutor Arthur Rolo também batendo papo, e o Joel Pinheiro da Fonseca. Muito obrigado a todos, e a nossa mesa que está hoje. Que sempre está aqui Sem na gabarito. batalha e na luta por um Brasil melhor. É isso aí. lá. Vamos. É Vamos, isso aí. Meirelles. Obrigado, Partiu, Meirelles. valeu. Valeu. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico.